Cheguei. Chegamos. Boa tarde. Sejam todos, todas bem-vindas a essa nossa segunda live, onde nós estamos, Eliana Salcedo e eu, após o nosso iniciar, né, Eliana, na terça-feira, tendo a presença da jornalista Joyce e da doutora Maria Cristina, que nos presenteou assim com uma aula incrível, né? Sobre Sim. a ética cristã e política, não é verdade? Sim. E hoje estamos nós duas. De repente peço desculpa se às vezes aparece alguma claridade, alguma coisa, porque é difícil, O nós aqui sem óculos, né, óculos não também. dá. Isso. Vamos de óculos mesmo. Pois é um pouco complicado. E estamos aqui hoje, a Eliana e eu, apresentando o tema Mulher Cristã e Política, né? E que bom, Eliana, estarmos aqui, minha amiga. Isso. É graça, né? É graça do Pai. Onde a gente poderia imaginar? Queríamos fazer um jantar em março para reunir todas. Não foi possível, né? E eu acredito que essa pandemia realmente está trazendo uma grande oportunidade para nós. Então, boa tarde a todas, né? E a gente vai fazer uma conversa bem gostosa, assim como... Eu não sei quem já assistiu Dedo de Prosa com o pastor Hernandes, da Presbiteriana, e o pastor Jeremias, que é o esposo da fundadora do Desperta Débora. E eles Isso. sempre conversam de uma forma muito agradável, tornam os papos, os assuntos assim mais leves, né? Num tempo em que está tudo tão complicado, tão pesado, né? Nós Então, mesmos nem imaginávamos que estaríamos nesse mundo, né? não, esperamos cumprir com o nosso propósito, né, Mônica? Então, vamos começar nos apresentando. Quem é você, Mônica? Quem é a Mônica? A Mônica é uma mulher guerreira, mãe de um jovem, hoje com 19 anos, no seu terceiro ano de engenharia mecânica. Sou administradora, também tenho curso de ciências religiosas. A administração surgiu na minha vida já com uma idade mais elevada e tendo filho também já com uma idade mais elevada, em vista assim, de anos de caminhada, né, na área social, e que me fez buscar essa profissão para poder auxiliar mais o terceiro setor, que foi a área que eu dediquei muitos anos da minha vida por causa do social, né? E essa é a Mônica, sou católica, a minha paróquia é Cristo Ressuscitado aqui no Campo Comprido. Tenho a alegria de ter o Padre Edson, que você teve a possibilidade de conhecer. De uma forma linda. Ele é uma gracinha, ele dá um apoio muito grande, é um padre com essa visão da unidade cristã, né? Sim. Muito. E essa bênção dele é o que dá essa fortaleza para a gente estar caminhando, né, Eliana? Isso aí, em 8 de março teve o Ruá, né? Sopro do Espírito Santo, uma festa maravilhosa de celebração do Dia da Mulher, com o Espírito Santo. Fiquei apaixonada, saí de lá fortalecida, foi muito lindo. Muito lindo. E você, Eliana? Quem é a Eliana? Então, eu sou uma jovem de 71 anos, que eu me sinto jovem, cheia de vigor para servir o nosso Pai, o nosso Deus de amor. Tenho 3 filhos, 4 netos, 3 noras, né? E tive um casamento feliz de 47 anos, não foi fácil, nenhum casamento é muito fácil, né? Principalmente que eu queria arrastar meu marido para a igreja, ele não queria de jeito nenhum. Mas um pastor um dia me libertou dizendo, você é a carta viva na vida dele. E hoje ele foi acolhido pelo Senhor, estava lendo a Bíblia nos tempos de enfermidade, né? E ele está descansando. E eu estou aqui, a mulher dele tá nativa, né? Então, é isso. Essa sou eu congrego na Primeira Igreja Batista de Curitiba.
Eu tenho sede de justiça desde menina, meu coração é voltado para o social. Eu fui católica praticante 29 anos da minha vida, mas eu tinha muita sede de ler a Bíblia. Surgiu uma presbiteriana na minha vida que me ensinou o que eu queria através dos livros do Bill Bright. Meu marido foi transferido para Porto Alegre, lá eu frequentei a primeira igreja batista alemã, amei, amei. Vim para Curitiba, mas daí conheci outros grupos, então Deus me movimentou no corpo e hoje eu vejo que era esse chamado, né, para que eu possa entender os estilos de cultuar a Deus diferentes, né? Mas não são as doutrinas que nos vão separar, a graça de Deus nos une, né? Então, essa sou eu, né? Então, Mônica, sabemos que Deus tem um propósito com todas as coisas, né? Você se lembra quando nós nos conhecemos? Sim, Eliana, foi... E assim, quando nós nos conhecemos, em 2000, já em torno de, né, ou seja, hoje eu tenho 54 anos, na época eu estava com 34, né, grávida, né, você teve esse prazer de conhecer num momento muito, muito especial na minha vida, e nessa época, quando nós nos conhecemos, no Conselho de Direitos Estadual, né, o SEDECA, da Criança e do Adolescente, aqui do Paraná, eu já tinha cerca de 12 anos nessa caminhada em prol da causa, né, que já vinha, já desde a minha adolescência, né, um todo de questionamentos do porquê e do porquê eu passei, como fazer, para onde ir e onde agilizar, e assim eu fui indo para vários locais, dentro de pastoral, na minha igreja, me dediquei a saber entender melhor por que a meninada na rua, usuários de drogas, ou sofrendo violência, ou tantas outras coisas, né? Isso me levou para vários locais do Brasil, e um dia caí aqui em Curitiba. Já tinha estado na década de 80, antes mesmo de termos, né, a conclusão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e quando eu retornei em 94, era porque aqui ainda não tinha conselho tutelar. E aí a gente se conheceu ainda com essa briga, discussões de como ter conselho tutelar, lembra, né? Lembro, me apaixonei. Aquela jovem guerreira enfrentando aquelas autoridades naquela mesa grande, né? com autoridades governamentais no SEDEC, não governamentais, né? E você brava por causa de uma situação lá com os adolescentes em conflito com a lei. Então, Mônica, me apaixonei mesmo, ficamos amigas, passamos a trocar, a ter uma amizade, né? Então, eu a conheci assim, então você sempre foi uma militante política, né? O que é política para você, Mônica, como uma mulher cristã? Olha, acima de tudo, é nunca ter o comportamento, a ação como teve Pilatos em lavar as mãos, sabe? Para mim, um ser político é aquele que vive em sociedade. Então, se nós estamos vivendo em sociedade, eu não posso me eximir das corresponsabilidades no dia a dia, né? Então, eu lembro muito de Pilatos, quando lava as mãos, e eu não posso fazer o mesmo, como se não tivesse nada a ver comigo. Como toda pessoa, a gente tem que se envolver, né? E eu entendo que a política é uma forma de caridade, é uma forma, assim, sublime de Deus, né? Dentro da caridade, e que faz a gente sair para buscar o bem comum. Esse de desejar que todos vivam a vida plena, como a gente tem ali no Evangelho, né? Especialmente no Novo Testamento, que Jesus diz que vem realmente para a vida plena, né? E buscar tudo isso com dignidade. Então, esse pedido assim, de colaboração, que eu entendo também como um ser político, que nós temos que ter para com os poderes instituídos em prol de uma sociedade
que viva de acordo, né? Então, reconhecer, respeitar, submeter as autoridades legítimas. Aqui eu lembro a passagem da Epístola aos Romanos 13:1, cada qual seja submisso às autoridades instituídas, constituídas, porque não há autoridade que não venha, né, de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Então, eu lembro daqui dessa passagem, também, que quando se fala de submeter, não é o mesmo que viver cegamente. Então, eu como uma mulher política, eu nunca vivi cegamente. Meus trabalhos sempre foram dentro das comunidades carentes, dentro das ruas, entrando nos mocós, indo em todos os locais onde tinha uma situação, né, que não era o adequado para aqueles meninos, para aquelas meninas, dentro de delegacias. E antes mesmo de nós termos delegacias, a gente tinha assim umas situações, né, então eu conhecia a realidade dentro de FEBEM, né, e tudo isso não era adequado. Depois você chegar nas comunidades e ver a realidade daquelas famílias, e aí querer que às vezes o menino ou a menina estivesse dentro da família que já estava sendo toda destruída, não tinha a sua dignidade, porque à sua volta as coisas não estavam acontecendo adequadamente, né? E, então, assim, eu entendo hoje, mais do que nunca, Eliana, esse nosso papel de mulher cristã, ele é um papel fundamental e que muitas das vezes vai além da corresponsabilidade dos homens, né? Porque nós somos chamadas, né, no dia a dia para algumas situações, e aqui vem a lembrança, né, qual o mistério de Deus ter criado a mulher, porque se só o homem bastasse, não teríamos nós, né? Mas a importância de nós nas comunidades, nos nossos bairros, quando levamos o filho para a escola, quando precisamos entrar no mercado para comprar um alimento, quando precisamos buscar a saúde, o postinho, o hospital, a questão do dia a dia de uma segurança, de poder sair e voltar para casa, né? Então, tudo isso é algo assim, de extrema importância, né? De extrema importância para a gente. Então, eu sou essa mulher. Eu não fico sossegada, porque não é só a gente, não somos só nós, não somos individuais, nós temos que ter essa somatória, né? Então, por isso que você me conheceu naquelas discussões, naquela época. Você é bênção. E naquela época. Com certeza. Você escreve para a CNBB, você escreve para os políticos, você escreve, você não tem medo e você confronta. Eu me orgulho de você. Né? E aquela época, no SEDECA, não era só pela questão dos adolescentes infratores. Uma das minhas brigas naquela época era, estando grávida, nós não tínhamos UTI neonatal. Então, se o filho nascesse com algum problema, ia para onde? Nossa. Pois é, isso aí. Você é um exemplo de mulher. Você não se candidatou, né? Você não é vereadora, mas você faz política no dia a dia, né, com o seu coração, né, como mulher cristã. Acho que isso você está atenta, né? Eu acho que isso, você não está desassossegada, como ontem a Cris falou, que é uma palavra também que está no meu coração, depois eu vou falar um pouquinho. Eu participei de um movimento de intercessão profética internacional, e a palavra estava lá, foi dada por Isaías há 750 anos antes de Cristo, né? Mulheres, escutem a minha voz, não fiquem acomodadas, né? Sossegadas, em cima das suas panelas, né? Mas a gente pode aproveitar todo o tempo para fazer política de alguma forma, negociando com o marido, com filhos, no bairro, não é? Na mercearia, né? Como uma mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa. E dentro dessa questão de mulher virtuosa, então eu volto a pergunta para você, Eliana, porque como a gente precisa ter uma visão ampla, né? Não podemos ficar ali fechadinho olhando só para um lado, que você colocasse para nós, aprofundando até o que nós ouvimos da doutora Cris na terça-feira, a cosmovisão necessária e as 7 esferas que nós estamos engajadas, como mulheres que se importam. Então, a cosmovisão, como ela explicou bem, é a maneira de você ver o mundo, né?
Então, envolve suas crenças, seus valores, a sua maneira de ser, a sua cultura. A cultura é o ar que a gente respira, né? É. Então, muitos de nós recebemos essa cosmovisão dos nossos pais, de família tradicionalmente católica, ou família evangélica, aquilo que a gente percebeu, né? Eu fui para a igreja pelas mãos das minhas avós, né? Minha avó, eu senti o calor da mão dela, ela ia todo dia ao santuário, né? Fazer sua prece. Aprendi com ela, uma mulher de oração, né? Então, a cosmovisão é o fundamento de tudo para um cristão, porque ela está na palavra. A cosmovisão, ela nos dá um mapa para a realidade, através do manual de vida, que é a Bíblia, né? Ela explica a nossa humanidade, ela ensina, ela explica o resultado da prática de uma vida boa para a sociedade, uma vida em família, né? Onde a visão bíblica da natureza humana é essencial para uma política pública, né? Então, para que existe política? Política existe para você defender, para você trazer os direitos do homem, da mulher, da família. Toda política ela tem que ser voltada para a família. A família é o fundamento da sociedade, né? Deus criou o homem e a mulher, crescei e multiplicai-vos, e deu essa terra linda para nós vivermos, para trabalharmos, produzirmos e vivemos com dignidade. A gente sabe que o homem e a mulher se afastaram daquilo, né? Porque tiveram curiosidade, a mulher tem curiosidade para as coisas, tal, né? Levou o homem, então, a fazer algo errado, eles se afastaram, eles desobedeceram, e nesse afastamento, o próprio Deus, o Pai, ele teve misericórdia, né? E fez novos planos, foi fazendo novos planos para. Então, tudo está na palavra, o primeiro governo, a partir de Moisés, né, como ela falou, eu não vou repetir tudo o que ela falou, porque nós queremos incentivar as mulheres que se importam a fazer cursos de cosmovisão, e a gente até vai já dar uma dica de um que tem a semana que vem. Começa no dia 4, e depois tem outro curso que vai ter organizado pelo IBDR, né? Recebi das irmãs de Brasília hoje, né? A partir da segunda quinzena de agosto. Então, é muito importante que a gente aprenda na palavra como que começa tudo, o governo, né? Então, a cosmovisão, como a Cris falou ontem, a Landa Cope, né? É uma estudiosa, uma missionária, né? E ela, então, no livro dela, ela coloca 7 esferas da sociedade, né? Então, a família, né? O governo civil, a igreja, a educação, a economia, a saúde, cultura e artes. Acho que eu não esqueci nenhuma. Então, cada uma dessas, né, são para quê? São áreas de influência, né? Áreas de influência, todas importantes para ajudar o homem, né, a viver. A criança precisa de educação, a educação é a base, né, de um futuro promissor, né, da criança. Então, todas elas têm características especiais, né, que vamos estudar para frente, né? Então, nós, por causa disso, né? Vamos ver se eu não me perco aqui. Peraí. Então, queria contar para vocês que hoje fala em cosmovisão, mas em 1986 foi o primeiro contato que eu tive com cosmovisão bíblica numa conferência internacional desse movimento que eu fiz parte, né? Uma conferência profética de intercessão com 500 mulheres do mundo todo. Foi na Universidade de Stirling, na Escócia. Foi algo tremendo. E os pastores nos ensinaram, sabe? 2 coisas básicas. Que nós precisamos ocupar os lugares de poder e autoridade na sociedade. Porque Deus nos deu autoridade como filhos
de fazer o melhor, de ter uma vida com excelência. Então, nós precisaríamos ocupar esses lugares, né? E a segunda coisa, para a discipulação, para discipular as nações e para que a gente pudesse ter uma vida, né, segundo os padrões de Deus, nós precisamos levar em conta João 17. Sermos um, né? Somos um. Para quê? Para que a gente possa vencer os obstáculos que se levantam na sociedade, né? Para quê? Para as trevas, né? As coisas ruins que tentam nos afastar de tudo isso que é bom que Deus criou para nós. Então, nós precisamos, então, seguir isso, né? E esse mapa, o mapa que vem do Manual de Vida, né? Ele é eficaz e nos ensina a viver de acordo com a realidade. Para isso, nós temos que seguir esse mapa. É o mapa que Deus fez para nós, né? É o mapa onde você vai achar os tesouros escondidos, né? Onde você vai encontrar forças para você viver, para você constituir família, para você ter filhos, para você vencer as tristezas, para você vencer as enfermidades. Nós temos tudo na palavra de Deus, né? Através dos salmos, né? Através da palavra de Jesus, está tudo lá, né? E uma coisa importante também que foi falado, que está no livro do profeta no Oséias, né? É que Deus falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, em todas as fases cíclicas da humanidade, né? De vitória e de desgraça, de vitória e de desgraça, né? Porque o homem desobedece, ele sai do caminho de Deus, ele sai do trilho, e quando ele sai do trilho, ele acaba se machucando, porque ele não sabe como fazer, e ele acaba se machucando, né? Deixando que algumas coisas o envolvam. São 3 palavrinhas, sede de poder, sede de ter e sede de prazer, que destrói o homem, né? As 3 coisas. Então, Oséias falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos aprender a palavra, precisamos conhecê-la, mas também precisamos conhecer nossas leis, precisamos nos aprofundar em cada esfera. A lei da educação, né? Diretrizes e bases, o BNCC, né? As leis que falam dos direitos da mulher, dos direitos do homem. Nós lidamos com os direitos da criança, então nós caminhamos com a proteção integral da criança e do adolescente, onde o ECA veio complementar a Constituição de 88, né? Dizendo que é dever da família, né? Que o governo municipal, estadual e federal tem que ajudar a família a cuidar das suas crianças. Toda criança tem o direito, né, à convivência familiar e comunitária. Eu trabalhei com a Recriar Família Adoção, em que nós queríamos esvaziar os abrigos. Esse era o nosso sonho. Tirar todas as crianças, fazê-las voltarem para suas famílias, trabalhar as famílias ou indicá-las para adoção. Não conseguimos, criamos o projeto Apadrinhamento Afetivo, né? E com isso a gente vai aprendendo muita coisa, né? Então, Mônica, diante disso tudo, aí eu pergunto para você, né? Que você está junto comigo, qual que é mesmo o propósito principal do movimento das mulheres que se importam? Pois é, né, Eliana? Depois de tanta caminhada, nós aqui com o movimento, né? Não conseguimos ficar longe mesmo, né? Olha, nós defendemos os valores e princípios cristãos, né? E tudo isso para a proteção da família, como você vinha falando agora. Não tem como fazer uma caminhada se não alicerçar a base, né? Nós acreditamos que ninguém cai de paraquedas nem vem de chocadeira. Como você falou, já está lá desde o princípio, um homem, uma mulher e a bênção para multiplicar. Então, a família é o principal foco nosso. E quando a gente vê o movimento,
dessa identidade, né? E a causa principal que ele busca propagar essa consciência coletiva de unidade, né? Porque para entender a família, a gente precisa conhecer, né, essa unidade, e do qual todos nós, cristãos, somos chamados a essa unidade, né? Já chegamos nesse mundo com essa missão de unidade, né? E ir contra outras visões do mundo que cada vez mais a gente vem vendo, a gente está assim, presenciando a distorção do que nós temos das verdades bíblicas, né? Esse é um outro fundamento nosso enquanto movimento. Hoje a gente vive num mundo que, por causa dessa pandemia, se fala tanto das fake news, e o nosso propósito não são fake news, e sim verdades embasadas na palavra do Senhor, verdades embasadas onde tem realmente estudos, né, da nossa história. E quando eu falo a história, com H maiúsculo e todas as outras letrinhas, né? Não estamos brincando de faz de conta e nem tentando abrir a caixinha da carochinha para ver qual é a próxima história com E, né? Porque a gente é daquele tempo da história e da história, né? E aí onde a gente verifica assim, as distorções hoje nos mostra essa cosmovisão marxista, a questão dessa visão socialista, né, que tem afetado tanto a nossa cultura, o humanismo secular laico, que a gente verifica assim dentro, né, de uma cosmovisão pós-moderna, onde a palavra mais forte, e a gente que já tem anos de caminhada, hoje a gente está vendo realmente ela com muita força, que é o tal do relativo, né? Tudo é um relativismo. Isso é relativo, isso é relativo. Então é mais ou menos como a gente já até conversou outras vezes, né, Eliana? Do 2 mais 2, que na matemática tem que dar 4, hoje dá o 3,9, ou então o 4,1, ou então é o 22, menos a soma do 2 mais 2, dando 4, né? E é um exemplo entre tantas outras distorções que a gente vem encontrando desse relativismo no mundo, né? O movimento, a gente tem ele fundado em 2013, e a partir de uma demanda social, que foi a questão da violência doméstica, né? Então, de combatermos essa violência contra a mulher, combatermos o feminicídio, foi algo que surgiu dentro da capelania da PIB, né? Houve uma reunião na Secretaria da Mulher, que foram chamadas mulheres tanto católicas quanto evangélicas, né? E aí dentro da capelania da PIB teve a maior força, porque era um apoio também para a abertura da nossa casa, da mulher brasileira aqui em Curitiba, né, Eliana? E assim, foram 14 denominações cristãs, né? Então, ou seja, entre católicos e evangélicas, e dessa unidade, esse cuidado, a partir de 2016 a gente vê o nosso inserir, de repente até pelo nosso lado, mais assim, bem crítico, né? Contra a corrupção. Começamos a ir às ruas, né? Aquele banner que nós fizemos, hein? 7 metros de banner verde e amarelo. Enorme! Né? A favor das 10 medidas contra a corrupção, né? Foi um sucesso. Todo mundo queria tirar foto do nosso banner. Isso. Em 2017, nós tivemos um Iluminar, que você pode também estar colocando algo, né? Que foi muito importante, de um chamado, né, Eliana? Foi. E você me buscou. Você conversou com os pastores e você me buscou para que eu conversasse com o pastor da minha igreja, que é o Dom Peruso, né, o nosso arcebispo, e nós ali começamos a fazer uma batalha, porque nós estávamos em 2017 com todas aquelas conferências acontecendo pelo Brasil afora sobre a questão da educação e ideologia de gênero, né? Então, é importante que a gente deixe aqui frisado que nós respeitamos todas as diferenças, mas não podemos ser a favor de algo que queira ser imposto de cima para baixo. Aí é uma diferença muito grande mesmo, né, Eliana? Cristianismo é liberdade. É né? verdade. Cristianismo é liberdade. Então, Mônica, é isso, né?
foi exatamente o que aconteceu. Nós já estávamos reunindo, nós tínhamos uma célula de oração na minha casa, né? E aí umas 4 ou 5 irmãs estavam assim muito preocupadas, já com esse coração aberto para a política, para mudanças. Então, acho que Deus foi levantando líderes de transformação social. Acho que nós, mulheres que se importam, são mulheres líderes de transformação social, que quer ver mudança na sua cidade, no seu estado, no país. Nós, brasileiras, queremos isso, né? Nós queremos mudança, não nos conformamos mais com tudo o que tem acontecido, né? Então, isso que aconteceu em 86, a gente foi vendo acontecer ao longo dos anos, porque como é que nós podemos vencer o caos, né? Eu volto depois lá em 2017, que nós fizemos algo que nós não sabíamos o quão seria importante, né? Mas o que os especialistas em cosmovisão estão nos ensinando, por exemplo, o Dr. Mark Belili, que é um grande articulador internacional, já sentou na mesa de negociação com países, né, que estavam em situações bem difíceis, eu não me lembro agora os nomes, mas ele escreveu um livro muito bom, depois passamos os nomes para vocês, de transformação cultural, né? E ele fala que o caminho para o Brasil encontrar uma chave para ir contra o caos, né? Esse caos que nós estamos vendo em todas as esferas, né? Nem vou falar porque todas sabem, né? O problema da ideologia de gênero na escola, o problema da ideologia progressista nas escolas, fazendo a cabeça as nossas crianças 67% de analfabetos funcionais, porque não se ensina exatamente o que a criança precisa aprender. Então, nós temos que ter uma atuação em quase que todas as áreas. Por isso, formamos até comissões, né? Comissões de política e cidadania, comissão de educação, comissão de comunicação, a comissão de saúde, né? Nós não temos ainda, mas está lá, esperando quem Deus vai nos mandar, porque precisamos de alguém nessa área, né? E a comissão de artes e cultura, que talvez por causa dessa pandemia, a gente vai ter que abordar um pouco a questão do empreendedorismo, a área da economia, né? Porque o movimento, ele funciona a partir das demandas sociais, né? É assim que Deus nos mostrou. Como a rainha Esther, né? Ela foi naquele momento, ela libertadora do povo judeu, né? Porque ela obedeceu ao Senhor e ela teve uma estratégia. Então, essa é a palavra rema para o movimento das mulheres que se importam. Foi para um momento como esse, que a Mônica está aqui, que eu estou aqui, e essas 140, 130 irmãs estão no movimento, né? E cada uma de nós vale por 1000, diz a palavra. Cada uma de nós vale. Nós somos um grande exército das mensageiras das boas novas. E por isso precisamos andar em tropas, porque a gente não vai conseguir, né? As tropas são as comissões. E nessas comissões, a gente tem buscado do Senhor especialistas na área, né? Especialistas em política, cidadania, especialistas na educação. E assim a gente vai construindo esse movimento que o Senhor revelou para mim uma noite, que é como o Rio Amazonas. Ele começa pequenininho lá, num afluentezinho, no outro país. Mas depois ele se torna caudaloso, porque essas mulheres vão se levantar. O Senhor está escolhendo e levantando cada uma. Então, formamos as comissões. E o que o Dr. Mark Belili nos ensina? Que nós temos que buscar estratégias, né? Estratégias. Então, formar grupos de oração profética. Sábado, aqui em Curitiba, nós tivemos um dia maravilhoso de atos proféticos, né? Em 49 lugares, né? Os pastores se reuniram, eles ouviram a voz de Deus e nós obedecemos, nós fomos atrás, né? Coalizões pastorais, apostólicas, com um especial comitê político, né? E a gente já tem alguns no Brasil. Os pastores precisam estar dialogando, das denominações diferentes, com os padres também, com, né, todos aqueles que têm essa visão, né, essa cosmovisão e
essa sede de transformação da nossa sociedade, né? Já existem muitos movimentos, né? Então, por exemplo, o FENASP, que foi fundado em 2011, né? Fórum Nacional Evangélico de Política e Ação Social, né? Nós temos a visão mundial, nós temos aqui em Curitiba, foi formado o Instituto MUD, Chega de Corrupção, Desperta Polis, né? A República de Curitiba, o movimento Veio para a Rua, que tem sido muito importante, nossa parceira, a Gislaine, sempre manda para a gente, né? Nós saímos naquele momento todo da corrupção e foi muito especial. Então, nós estamos fazendo uma lista de todos esses movimentos. Isso. Surgiu um novo agora, Corajosamente Éticos, surgiu um outro lá no Rio Grande do Sul, que não lembro o nome, não tem rótulo, é suprapartidário, mas é em prol da sociedade brasileira, de políticas limpas, políticas que realmente, né, com ética, sabe? Empresários que nunca gostaram de política e que agora realmente se envolveram. Estão se manifestando, Todos estão vendo a necessidade de fazer alguma coisa, não dá para ficar parado, né? Então, essas coalizões são muito importantes. Divulgar o ensino sobre a cosmovisão bíblica para fortalecer os cristãos. Então, isso já também está acontecendo, né? Organizar conselhos comunitários para ação. Isso. Nós temos 10 regionais em Curitiba. Então, nós temos uma forma, nós duas estamos lá, você já conseguiu uma estatística para ajudar. Nós estamos fazendo esse levantamento. Quantas igrejas evangélicas, quantas católicas, quantas sinagogas, quantos centros espíritas, porque os espíritas também são contra aborto, né? São contra ideologia de gênero, são contra... Então, são brasileiros, nós precisamos nos unir enquanto brasileiros, cada um com a sua doutrina, mas enquanto brasileiros. Organizar dados de pesquisa e estatística para respostas sólidas e fundamentadas, que é o que a gente está fazendo. É o que nós fazemos. E também que Deus levante cidadãos e cidadãs, candidatos políticos para a participação na política, né, com essas 3 características especiais, né? Mulheres e homens íntegros, com sabedoria e respeitabilidade. Os 3 requisitos lá de Moisés, né? Então, isso é muito importante. Daí, onde é que nós entramos, que você falou de 2017? A gente, sem saber muito isso, o que aconteceu? Houve uma grande manifestação no Peru contra a ideologia de gênero. As famílias saíram todas de azul e cor-de-rosa na rua. E nós já estávamos começando a ouvir falar das situações na sociedade. A menininha, que é filha da minha diarista, um dia chegou com 5 anos, a menina, chegou em casa e perguntando: mãe, eu sou menina ou sou menino? Oh, meu Deus. Entendeu? Então, algumas professoras já começaram a passar, né, e fazer confusão na cabeça das crianças. E eu fui caminhar com uma irmã do grupo e nós duas começamos a orar pela nação e o coração dela foi se inflamando e ela chorou. Eliana, eu não quero isso para as minhas netas, eu não quero isso. Vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí nós tínhamos uma estatística na mão, né? Nós somos um país cristão, 69% de católicos, quase 23% de católicos reformados, né? Os protestantes, né? Somos nós, eu, né? Que frequento uma igreja evangélica, a primeira igreja batista, né? E aí 4% de ateus, e depois 2% de espíritas e mais não sei quanto, né? Então, veja, 69%, quase 70%, com 22%, 92%. Mas nós só vamos fazer uma força se nós nos unirmos. Então, ia ter, em outubro, um grande evento para a reforma. E aí nós tivemos uma ideia, vamos fazer abaixo-assinado e levar lá, e eles assinam, né? E aí liguei para um pastor batista, pastor Dorgival, da Convenção Batista, né? E perguntei para ele, pastor, vamos, né? Olha, Deus está mostrando isso, vamos fazer um abaixo-assinado,
E aí ele não me deu retorno. Ele não deu retorno, aconteceu a reforma, não pudemos fazer a coleta de assinaturas, daí ele me liga. Olha, vai ter o Café dos Pastores quarta-feira, você pode vir aqui? Claro, posso. Aí ele chega lá e me pergunta, cadê os abaixo-assinados? Eu falei, o senhor não me ligou, pastor? O senhor não me ligou? Eu fiquei desapontada, eu falei, é agora. Aí ele falou, não, espera um pouquinho. Aí ele chamou o pastor Ilquias. Aí começamos a conversar, eu contei isso que eu estou falando para vocês. Ele falou, mas nós precisamos do arcebispo. Eu falei, pastor, já está agendado. Para sexta-feira tem uma reunião com o arcebispo, o senhor topa? E assim foi, né, Mônica? Aí Sim, começamos a reunião, aí eles falaram, convide os pastores, vamos fazer um café na FIEP. Foi feito um café na FIEP, né, com as lideranças evangélicas, e nós lá, 5 mulheres, 6 mulheres. A Érica Checan, que fundou o movimento, você, eu, a Deusa, eu não sei mais quem que estava lá, mas éramos nós. Nos sentaram assim, nos abençoaram. Vocês é que vão preparar tudo. Vocês são mulheres que se importam, vocês preparam. Aí foi organizado um outro café para mulheres, daí começou a nossa lista das mulheres que se importam, porque as que estavam com a Érica em 2013, 300 mulheres foram cuidar da sua vida. E ficaram 7 ou 8 mulheres apenas que formaram o DNA da Mulher Brasileira, um projeto de cuidados, né, com as vítimas de violência. Então, muito lindo, uma coisa que surgiu dali dentro da capelania, como era previsto no coração da Érica. E aí foi, então, que o resultado disso foi uma grande mobilização chamada Movimento Gênesis, em que nós tivemos o segundo domingo de dezembro, uma manifestação nas igrejas, cada paróquia e cada igreja e comunidade cristã iria fazer um culto falando sobre Deus Jandejeiro, quem quisesse de azul e cor-de-rosa. Nós fizemos batas azuis cor-de-rosas, tiramos fotos, quem quiser ver tem uma série de fotos. Essa foi a primeira grande manifestação com a nossa união, sabe? Então, isso dá certo, essas coalizões, elas são necessárias, né? Então, foi isso que aconteceu em 17, né? E de lá para cá, nós começamos esse planejamento para que o movimento pudesse decolar. Então, agora, né, nesse momento, essas lives são para contar a história para vocês e também dizer para vocês que vamos ter outras lives, né? Sim. E vamos convidar a vereadora, vamos convidar pastoras que se candidataram, né? Até para dar exemplo, né, Eliana, porque quando nós falamos da mulher cristã na política, não significa chamarmos um partido aqui e acolá, repetindo aquela palavra, como você disse, né, suprapartidárias, né? Ser mulher cristã é nós estarmos nesse movimento. Por isso que chama Movimento Mulheres que se Importam, ou seja, estarmos andando, estarmos caminhando, né? Porque nós temos os nossos momentos de oração, nossos momentos de jejum, de esperar, mas também temos aquele momento que temos que escutar Deus quando fala para a gente ir, para a gente caminhar. Porque na as intimidade, né, Mônica? Na intimidade com Deus, identidade com Jesus, né? Porque mulheres que se importam como Jesus se importou. Ele é o nosso modelo, né? Isso. E aí sem medo e sem receios, né? Porque é isso que é fazer a política, por isso que nós estamos tendo essas lives, são os primeiros momentos de um conhecimento. A intenção nossa, né, Eliana, dentro do processo educativo é ter depois pequenas aulas, outros momentos, onde não só passar o conhecimento, mas ensinar, né, para saber fazer acontecer no dia a dia. Nós duas estamos aqui como exemplo, que não é difícil, não é, porque nós já passamos por muitas, né? Ou seja, já estivemos tanto em município, quanto estado, como federal,
e com grandes representantes, né, Eliana, tanto nacionais quanto internacionais. Até assessora minha, candidata a vereadora, eu fui, né? Você me acompanhou, você é uma guerreira, você fica junto comigo, eu amo isso. Deus mostrou que não era para eu continuar, que eu precisava cuidar do movimento, o meu chamado é o movimento, né? Então eu abri mão. E você, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falou para você, eu com medo de te dizer que eu ia sair, né? E você também, Deus já tinha testificado no seu coração. Mas isso é unidade mesmo, Eliana, porque quanto que nós já caminhamos, né? Quanto que nós fizemos em favor de uma causa, e que não era só a causa criança e adolescente, porque acabava abrangendo todo, a família, a comunidade, tudo que estava em volta daquela criança e adolescente. Nós fizemos muitas coisas juntas, muitas coisas mesmo, né? Só falta agora escrevermos um livro. Porque vamos escrever um livro. Lembra da pastora Ruth Catala? A pastora Ruth Catala, que foi para São José dos Campos, ela está dando aula na como escrever um livro. Eu vou começar a ler, sabe? Eu acho que está na hora. Porque a experiência toda nós temos nesse sentido. Estamos aqui para passar para essas nossas mulheres maravilhosas que nada é impossível. E lembrando novamente, porque já vem desde lá do Antigo Testamento até nos confins do Novo Testamento, a presença das mulheres, para que cada homem continuasse na sua ação a fortaleza de uma mulher, né? E nós precisamos cada vez mais passar adiante, que não é impossível ser uma mulher cristã na política, né, Eliana? Sim. E fazer as coisas acontecerem em favor de uma sociedade mais justa, mais fraterna. E hoje, mais do que nunca, nessa unidade, né? Sim. Porque quando a gente fala eclesial, é o discipular. Eclesial não é ficar preso em uma instituição X ou Y, mas é essa unidade do corpo de Jesus Cristo caminhando e fazendo esse apostolado que ele pediu que a gente fizesse. Isso, né? aí. Eu não sei se acho que já deve estar no fim, né? Quantos minutinhos? Nós vamos assim, não queremos estender muito, né? Então, eu queria... Vamos deixar o convite aqui para quem quiser participar, nos ajudar. Estamos formando uma diretoria, precisamos de secretária, precisamos de conselheiro fiscal, né? Então, para que a gente possa ter um CNPJ, o Dr. Guilherme Shelby aconselhou, um movimento tem que ter sua identidade, tem que ter, né, CNPJ, para que a gente possa responder até juridicamente, possamos ter mais força na sociedade, né? Então, e poder fortalecer, né, Eliana? E também poder fortalecer os projetos que têm aparecido dessas nossas irmãs nas suas comunidades. E aí nós temos maior respaldo para elas poderem acontecer, né? Então, lembrando que o tripé do movimento, né, é unidade, né? Unir, fortalecer. Para poder agir. Nós estamos juntos com as igrejas, as comunidades, núcleo de pastores, porque nós sozinhas não somos nada. Nós fazemos até o que os pastores muitas vezes nos dizem para fazer, né? Olha, precisamos de vocês, como naquele dia em 2017, dezembro, os pastores, precisamos de vocês, então vocês organizem. Vamos, então nós queremos estar nessa unidade. Então, unir, fortalecer para agir. Fortalecer, então aprender cosmovisão, né? Aprender fundamentos, leis, né? E é isso, estamos à disposição. Vamos postar esse convite do curso de cosmovisão, né? E eu não sei como fazer, quem se interessar, acho que entra no nosso Instagram e pede. Eu não combinei ainda com a equipe de comunicação como é que faria, mas queremos passar para todas essa oportunidade, né? Então, agradecemos, né, Mônica? Obrigada, Mônica, por estar comigo. Obrigada a todas as irmãs do movimento. Sim, a todos que estão conosco, que entraram, né, participando conosco. Isso. E assim, é uma alegria
muito grande para nós nesse chamado, né, Eliana, na liderança desse movimento, nesse momento preparando, de repente é aquilo assim, temos experiência de uma caminhada, mas não sabemos tudo, e nós somos muito felizes de tudo que a gente aprende diariamente com essas nossas irmãs, né, Eliana? Isso mesmo. Muito, né? Então, por trás disso tem uma equipe de comunicação que nos ajuda, que nos orienta. Ó, não passe dos 45 minutos, eu não sei como é que está, nós queremos obedecer. Nós somos Temos liberdade para fazer mais, mas não queremos cansar ninguém. Não queremos, não, E porque o aí... Fale, Mônica. Porque o momento que tiver a mais vai ser momento mesmo de uma aula com algum outro profissional que venha expor materiais, né, didáticos, para que elas tenham, além do conhecimento, a ferramenta de saber fazer, de como está agindo no dia a dia, né? Isso e mesmo. sabendo onde tem assessorias, né, necessárias para estarem caminhando. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor. Agradecemos a todas que colaboraram, a todas que nos assistiram e até a próxima, né? Até uma próxima. Deus abençoe a todas. Beijo.